Olá, galerinha do sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje é segunda-feira, já vamos a partir de hoje iniciar a nossa maratona de atividades no decorrer da semana e desde já mando um abraço muito especial para todos os alunos que estão na audiência nesse momento, tá certo? E de cara, eu já vou mostrar para vocês o resultado do desafio dos patos. Quero aqui parabenizar a grande maioria dos alunos que acertaram o desafio, a todos que tentaram mandando as suas respostas para a gente, tá certo? E aí no quadro já está a resposta do desafio. Teve gente que disse que dava 4 patos, teve gente que disse que dava 7 patos, teve gente que disse que dava até 8 patos, mas o desafio dizia assim: há um pato entre 2 patos, um pato atrás de um pato e um pato na frente de outro. Aí teve gente que começou a contar pato quando foi para tudo quanto foi lado, mas na realidade já está aqui a demonstração, né? Teve alguns alunos que fizeram inclusive o desenho que eu achei bastante criativo e o resultado é esse aqui, ó. Eles estão enfileirados um atrás do outro, não é verdade? E aí dá para perceber que todas as falas ali no desafio falando sobre pato está relacionado a esses 3 patos que estão aqui, ó. Ele disse assim: há um pato entre 2 patos, então ó, é o pato do meio. Há um pato entre 2 patos. Depois ele diz um pato atrás de um pato, então estamos falando do pato de trás. E depois um pato na frente de outro pato, então deve ser esse aqui da frente. Um pato na frente de outro pato. Ou seja, juntando tudo, há um pato entre 2 patos, é o do meio, um pato atrás de um pato, é o de trás, digamos assim, e um pato na frente de outro pato. Então, na prática, nós estamos falando apenas de 3 patos. A resposta correta seria, no caso, 3 patos. E quero aqui parabenizar uma multidão de alunos que acertou a esse desafio. E eu já vou mostrar aqui para vocês no quadro quem foram os 91 alunos que acertaram ao desafio, tá certo? Teve aluno da Escola Nossa Senhora da Paz, Delmira Coelho, da Olímpio de Castro, Júlio Lopes, o pessoal de Eurípides de Aguiar, uma grande maioria de alunos do Paulo Nunes, do Barjas Negre, também da Escola Santa Teresa, também do São Sebastião, Parque Tararé, Gadobal, Lisandro Tito, Júlio Lopes, Parque Piauí, Angelim, tá certo? Esses aqui são os 30 primeiros alunos que acertaram o desafio. Vê se você localiza aí o seu nome, estão em ordem alfabética, que vai da letra A até a letra H. Veja se você localiza o seu nome, tira uma selfie, tira a foto, coloca nos seus status e parabéns para você que acertou esse desafio. Vamos aqui para mais uma lista. Agora nós vamos para o pessoal que vai do 31 ao 60, da letra I até a letra L, tá certo? Teve alunos da Escola Arthur Medeiros, Nossa Senhora Perpétua Socorro, Francisco Prado, também tivemos alunos do Santa Filomena, do Joca Vieira, João Porfírio, tá certo? Maria do Socorro Pereira da Silva, localize aí o seu nome, vai da letra I até a letra L, tá certo? Veja se seu nome está aí, tire a foto, faça a selfie, mande para os seus pais, para o seu professor e parabéns para você também que acertou. E vamos agora exatamente para a última parte dessa lista. Deu para perceber que muita gente acertou esse desafio, tá certo? Aqui vai da letra L até a letra Y, tá certo? Alunos do Mário Faustino, também do Antônio Gaioso, também do Biraci Carvalho, Ofélio Leitão, João Paulo I, o pessoal da minha escola, Simões Filho, o pessoal do Yolanda Raulino, alunos também da Antilon Ribeiro e também alunos da escola da Costa e Silva e também da escola Machado de Assis, entre muitos outros, tá certo? Então, parabéns a todos esses alunos que acertaram o desafio. Quando for na quarta-feira, a gente divulga essa lista mais uma vez. Por enquanto, não vai dar tempo da gente colocar um desafio hoje, por falta de tempo. Hoje, nós vamos estar falando a respeito das expressões algébricas. Eu vou passar um vídeo para vocês e cuidado, dentro do vídeo já está a explicação do exercício, já está a correção do exercício, tá bom? Então, segue o vídeo. Ok, pessoal, a partir de hoje a gente vai estar apresentando para vocês o segundo assunto mais importante do sétimo ano, que são as equações do primeiro grau. Para isso, para a gente entender direito como fazer uma equação, primeiro vamos aprender sobre expressões algébricas. Tudo bem? Anote aí as informações porque todas elas são muito importantes. Vamos lá, olha só. O que vem a ser uma expressão algébrica? Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números. São também denominadas expressões literais, que é onde chega a parte das letras. As letras constituem a parte variável das expressões. Por que é variável? Porque ela pode variar dependendo do valor da letra, que é um valor desconhecido.
pois essa letra, né, ela pode assumir qualquer valor numérico. No passado, as letras foram pouco utilizadas na representação de números desconhecidos. Atualmente, as letras associadas a números constituem a base da álgebra e contribuem de forma eficiente na resolução de várias situações matemáticas, tá certo? Então, qualquer linguagem, qualquer situação, problema, a gente pode transformar em uma expressão algébrica. As letras numa equação, elas são chamadas aqui, a gente está dizendo que elas são chamadas de incógnitas, também chamada de variáveis, pois podem assumir qualquer valor, portanto, ela é uma variável ou uma incógnita. Exemplos de expressões que a gente vai ver. 2x menos 5 é uma expressão algébrica, porque eu tenho a letra x, que eu não conheço, e eu tenho o número aí que é menos 5. Então eu tenho 2x menos 5. É uma expressão algébrica. 3a mais 2y também é uma expressão algébrica, olha só. Toda vez que aparecer números e letras nesse formato assim, ó, a expressão algébrica tem que ser seguida de letras. X ao quadrado mais 7x também é uma expressão algébrica. Ela tem a parte literal, que são as letras, e os números. 5 mais x menos 5x menos 2 também é uma expressão algébrica que envolve letras e números. Olha só outra situação aqui, 10y menos 10x, tá certo? Então eu tenho duas letras diferentes, o x e o y, né? E aqui nesse caso nós temos a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Também é uma expressão algébrica, tá certo? Que constitui a letra A e B. Essas letras são sempre representadas por letras minúsculas, tá? Então, é sempre representado por letras minúsculas. Pode ser qualquer letra do alfabeto. Agora, escrevendo expressão algébrica. Quando a gente vai escrever uma expressão algébrica a gente tem que lembrar que ela vai envolver letras e números, ou apenas letras, mas sempre letras e às vezes sempre letras, tá certo? Então a álgebra é a parte da matemática onde ela vai trabalhar com letras. Quem são essas letras? São alguns valores desconhecidos que eu não conheço e que são representados por letras, que são chamadas de variáveis ou incógnitas, pois varia de acordo com o valor que é atribuído a essa letra, tudo bem? Olha só aqui a situação, o dobro de um número. Primeira coisa que eu tenho que pensar, o dobro de um número. Se eu disser, esse número é 6, então o dobro de 6 é 12. Daí eu encontro o valor numérico. Só que eu não sei quanto vale esse número. Então esse número eu vou ter que representar por uma letra. Primeiro eu tenho que pensar o dobro, que é 2 vezes. Então quando eu falo dobro, eu tenho que multiplicar por 2. De um número, esse número eu não conheço, então eu vou representar por uma letra minúscula, né? Pode ser qualquer letra do alfabeto, tá certo? Aqui eu chamei de x, então ficou 2 vezes x, que eu posso representar dessa forma aqui, ó, 2x. Por quê? Sempre a relação entre o número e a letra, quando estão juntas, é uma relação de multiplicação representada por esse ponto aqui, tá certo? Então, quando eu junto um número com a letra, devemos lembrar que é uma multiplicação, 2 vezes x. Porque aqui no meio existe uma multiplicação que ela não aparece, tá certo? Ela não tem necessidade de aparecer, mas a gente tem que saber que tem, tá certo? Se eu usasse uma letra A, então a resposta seria 2A. Se eu usasse a letra M, 2M. Mas aí tem que ser uma letra que você escolher para ter uma resposta. Não tem necessidade, portanto, de colocar o ponto aqui, tudo bem? Muito bem. Então, quando eu penso o dobro de um número, é 2x. Agora, quando eu penso o triplo de um número, a mesma coisa. Quando eu falo triplo, é 3 vezes. Um número, como eu não conheço esse número, então eu vou colocar uma letra, tá bom? Vou colocar aqui um x. Então, 3 vezes x, eu posso representar de que maneira? Só como 3x, sem o ponto. Aliás, sem a multiplicação. Tudo bem? Vamos ver aqui
Outra situação aqui, ó, do jeito que a gente repetiu aqui o triplo de um número que dá 3x, vamos ver bem aqui outra situação, olha só. O sextuplo de um número, vamos lembrar que o sextuplo é 6 vezes. Esse número que eu não conheço, eu vou chamar de x de novo. A professora, a senhora só utiliza x? Pode, não tem problema, escolha uma letra e use, certo? Mas tem que ter uma resposta, ok? Então, o sextuplo de x, não conheço. Então, eu posso representar desse jeito, ó, 6x. O dobro de um número é 2x, o triplo de um número é 3x e o sextuplo 6x, certo? Agora aqui, a metade de um número. Se eu dissesse para vocês assim, qual é a metade de 10? É 5. Eu conheceria esse número, mas eu não conheço, né? Então eu vou representar por uma letra. Então, ó, falou em metade, então no caso eu vou dividir por quanto? Por 2. Tá aqui, ó, dividido por 2. A resposta sempre será uma fração. Quando for metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte, falou em parte, eu estou partindo, eu estou dividindo. Então toda fração é uma divisão. Então tá aqui, dividido por 2. Metade de um número, esse número eu não conheço, então eu vou chamar de x. Então a resposta ficou x sobre 2. Ó, metade desse número de x que eu não conheço. Metade de x. Resolvido. A terça parte de um número, a mesma coisa. Falou em terça parte, então tá aqui. Eu vou dividir por 3. De um número, que número é esse? Então vou colocar aqui uma letra, tá bom? Eu estou escolhendo o x, tá bom? Não tem problema. Então, ó, ficou a terça parte de x. Deu o resultado aqui, tá certo? Essa é a minha expressão algébrica. É assim que a gente representa expressões algébricas, tá bom? Como eu não sei qual é esse valor, eu represento por essa letra dividido por 3. Agora, a quinta parte de um número, a mesma coisa. Quinta parte, eu vou dividir por 5. Tá certo? Eu estou dividindo em 5 partes. Então, dividido por 5. De um número. Que número é esse? Não conheço, então vou representar por uma letra, tá bom? Então é isso que a gente está apresentando para vocês, que as expressões algébricas, elas sempre envolvem letras que representam números que a gente não conhece, tá certo? Essa é a base de uma expressão algébrica. Vamos dar prosseguimento. Como é que eu faço o quadrado de um número? Quando eu falo quadrado, o cubo, a quarta potência, a quinta potência, sempre devo lembrar que isso é um expoente, tá bom? Relacionado à potência. Então, o quadrado de um número é a mesma coisa que o número elevado a 2. Lembra que a gente aprendeu que é o quadrado, que é o cubo? Então, tá aqui, ó. Esse x é um número que eu não conheço e, portanto, eu vou dizer que ele está é o quadrado dele. Então, é x elevado a 2, tá bom? X ao quadrado. Então, um número que eu não conheço é elevado ao quadrado. É assim que a gente deve representar a expressão. Outra situação. O cubo de um número é a mesma coisa que um número elevado a 3, tá bom? Elevado a 3. Então, eu coloco um número que eu não conheço quem é. Vou chamar aqui de x porque eu não conheço. E vou representar elevado a 3, né? Que no caso é elevado ao cubo. Elevado à terceira potência. Então, x ao cubo. Pronto, está resolvida a expressão. Mas eu queria utilizar o A, professor. Pode. A elevado a 3. Eu posso usar a letra B, professor? Pode. B elevado a 3. Seria a mesma coisa. Um número elevado à quinta potência. É um número qualquer, uma letra. Elevado a que potência? Elevado a qual expoente, aliás? Elevado a 5. Vou colocar aqui elevado a 5, tá certo? Pronto. Está representado a minha expressão. Olha só, então é isso, pessoal. Vamos dar continuidade. Vamos agora passar para uma outra situação, representando situações, problemas em expressões algébricas. Olha só, o triplo de um número diminuído 10 unidades. Eu não vou encontrar um valor numérico que eu não sei quanto vale esse número. Mas o triplo de um número eu sei quanto que é. Eu vou chamar de 3x. 3 vezes o x, ou seja, o triplo de um número que eu não conheço. Então, 3 vezes x.
Fiz a primeira parte, o triplo de um número. Diminuído. Lembra que o sinal de menos, né? Então, quando fala diminuído, subtraído, retirado, sempre é o sinal de menos. De quanto? De 10. Então, a minha expressão ficou assim, 3x menos 10. Eu peguei uma frase e transformei em uma expressão. O triplo de um número diminuído 10 unidades. Fica como? 3x menos 10. O desafio para vocês é aprender a fazer essa transformação. Pegar uma situação do cotidiano, uma situação problema e transformar em uma expressão. Olha só outra situação aqui. Um número, vou chamar logo ele aqui de x. Está aqui meu número. Somado, qual é o sinal? Mais. Está aqui. Um número somado ao triplo de um número diferente. Então, se esse eu chamei de x, o outro já não pode ser x, porque tem que ser um número diferente. Então, eu vou usar outra letra para esse número diferente do primeiro. Então, o triplo de um número diferente. O triplo de y. Chamei aqui y. Então, ficou x mais 3y. Pronto. Essa é a expressão. Ah, professor, eu posso usar A e B aqui? Pode ser. O importante é que sejam letras diferentes. Tá certo? Para que possa estar relacionado com a situação que foi colocada aqui para vocês. Um número somado ao triplo de outro número diferente. Então fica x mais 3y. Agora aqui, a quarta parte de um número subtraído de 16. O x já estava aqui, né? Então a quarta parte eu vou ter que dividir por 4, né? É um número dividido em 4 partes. Então tá aqui, esse número eu não conheço, chamei ele de x. E eu estou dividindo ele para 4 partes, tá certo? Agora, subtraído, então vou colocar o menos, tá aqui. De quanto? De 16. Então, essa é a minha expressão algébrica. X sobre 4 menos 16. Ela representa a situação que eu estava tentando apresentar. Olha só, o cubo de um número adicionado a 8. Eu tenho um número chamado de x, não conheço esse número. Ele está elevado ao cubo, então é o expoente 3, né? É uma potência em que o expoente é 3x ao cubo. Adicionado é o sinal de mais. Adicionado a quanto? A 81. Então a minha expressão ficou x ao cubo mais 81. Tudo bem? Vamos dar continuidade? Olha só. Sabendo que x tem um valor numérico de 3, então olha só, dessa vez o x eu já sei que ele vale 3. E o y tem um valor numérico de menos 5. Então o x vale 3 e o y vale menos 5. Enquanto o valor de... Então olha só, ele está dando aqui algumas situações para que a gente possa fazer essas substituições, tá bom? Eu vou conseguir encontrar o valor numérico dessa expressão, x menos 5, eu vou conseguir, porque eu sei quanto vale x e quanto vale y. A questão já me deu, então é só substituir. O x menos y, o x vale quanto? O x vale 3. Então tá aqui, 3 menos, e abre parênteses, porque o valor de y, ele é um valor negativo, Então para não ficar os dois sinais de menos junto, a gente coloca o sinal de parênteses. Então ficou aqui, x que é 3, menos, que já é da expressão, o y que vale menos 5. Então, só substituir o valor de x e y. Lembrando que quando a letra ela tem um valor negativo, deixa dentro do parênteses. Agora eu vou conseguir encontrar o valor. Primeiro eu faço o que aqui é a regra de sinais, né? Eliminação de parênteses, né? A gente sabe que menos com menos dá mais. Sinais iguais dá mais. Lembrando aqui das regras dos sinais, tá bom? Aqui menos com menos vai dar mais. Então repete o 3, repete o 5 e menos com menos dá mais. Aí no final, 3 mais 5 vai dar quanto? 8. Então esse é o meu valor numérico quando o x vale 3 e o y vale menos 5, conforme o enunciado me deu o valor deles. Se o enunciado me der o valor de x e y, eu consigo encontrar o valor numérico. Se ele não der, eu não consigo. Agora aqui, y menos x. Então primeiro é o y é quanto? Menos 5. Vou colocar aqui, menos 5, menos, tá aqui, o x que vale 3.
o x que vale 3. Então ficou menos 5 do x, menos da expressão, e o x que vale 3. Aliás, menos 5 do y. E menos 5 com menos 3 dá quanto? Menos 8, né? Se tu tá devendo 5 e tá devendo 3, no total tá devendo 8. Agora esse aqui, ó, 2x, que no caso é o dobro de x, é 2 vezes quem? Entre o número e a letra tem uma multiplicação, né? Então vai ser 2 vezes o x. Quanto é que vale o x? O 3. E quanto que é 2 vezes 3? 6. Pronto, está resolvido o valor numérico de 2x, tá certo? Quando o x valer 3, tá bom? Agora, 3 vezes o y. Então ficou 3 vezes o y, que tem o valor de menos 5. Porque o problema me deu. Não esquecer, pessoal, que esse 3 e esse 5 só é nessa questão. Não é que toda vez vai dar x. Ou não é que toda vez o x vai ser 3. Isso é porque é nessa situação aqui que ele deu. Então, 3 vezes 5 dá 15. E mais com menos dá menos. Menos 15. Agora eu tenho 2x menos y. 2 vezes o x. Quanto que é o x? 3. Então, tá aqui, ó. 2 vezes o x, que é 3, menos da expressão, e o y, que é menos 5. É para não ficar os dois sinais de menos junto, coloca o sinal de... Aliás, coloca o parênteses. Esse menos é da expressão e o y vale menos 5. Então aqui eu só vou fazer a regra do sinal, tá bom? Na eliminação de parênteses, quando os sinais forem iguais, o resultado dá sempre mais. Ou seja, menos com menos dá mais. Então no começo, 2 vezes 3 é 6. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. E repete o 5. E quanto que é 6 mais 5? 11. Tá aqui. Resolvido o valor numérico dessa expressão, que é 11. Agora aqui, ó, 5y. 5 vezes o y, que é menos 5, né? Então tá aqui, ó, 5 vezes o y, que é menos 5. Para todas essas expressões, é o mesmo valor de x e o mesmo valor de y que o enunciado me deu. Então, x vezes menos 5, mais... Esse maisinho tá aqui, ó. 10 vezes x. 10 vezes o 3. O x vale quanto? O x vale 3. Então, eu vou colocar aqui. Então, primeiro eu vou eliminar o parênteses, né? E fazer as multiplicações. Vamos lá? Olha só. 5 vezes menos 5, mais com menos, né? Dá menos. 5 vezes 5, 25. Então, deu menos 25, mais, coloquei aqui, 10 vezes 3, 30. Então, eu tenho menos 25 mais 30. Se a gente fizer 30 tirando 25, você tem R$30. Você está devendo 25, você paga e ainda sobra quanto? Ainda sobra 5. Está aqui o número 5. Tudo bem? Não se faz regra de sinais aqui, porque aqui eu estou apenas juntando, né? Ou somando ou diminuindo. Só faz regra de sinal quando multiplica, divide e elimina parênteses. Por fim, a última situação, eu tenho 2x mais 3y. 2 vezes o x... que é 2 vezes 3, tá certo? Mais 3 vezes o y. Coloquei o mais, coloquei o 3 vezes o y, que é menos 5. 3 vezes menos 5. Deixei dentro do parênteses, porque o y é negativo. Então, 2 vezes 3 dá 6. Vou colocar aqui o 6. Tá aqui. E agora eu faço o jogo de sinal, né? Porque existe uma multiplicação desses dois números. Mais com menos, menos. 3 vezes 5, 15. E é vezes, tá certo? Não confunda uma coisa com a outra. Estamos aqui relembrando as operações envolvendo números inteiros. Agora 6 menos 15, quanto é que vai dar? Vamos fazer de conta que é dinheiro. Fazer de conta que você tem R$6 e está devendo 15. Você paga os 6 e ainda vai ficar devendo 9. Tudo bem, pessoal? Então, essa é como calcular o valor numérico. Vamos agora para os exercícios. Pega aí o seu material que já vamos corrigir os nossos exercícios. Vamos aqui para a nossa primeira questão, tá certo? Olha só. Represente, através de expressões algébricas, as seguintes situações. Olha só aqui a primeira situação. O triplo de um número. Que número? Não me disse que número é. Então, esse número eu vou substituir por uma letra. Quando eu falo triplo, eu estou falando o quê? 3 vezes o número. Então, como é que eu poderia representar aqui? Então, ele vai ficar 3 vezes x, que é a mesma coisa que 3x, que nem a gente aprendeu. Então, aqui, ó, o triplo, 3 vezes,
o número que eu não sei quem é, portanto representei aqui com a letra X. Então 3 vezes X é a mesma coisa que 3x. Entre o número que é o coeficiente, tá certo? Ele se chama coeficiente posteriormente, e uma letra, existe uma multiplicação aqui, escondido, tá certo? Só lembrando disso. Então 3 vezes x, o triplo de x, o triplo de um número, tá certo? E por isso eu representei pela letra X. Segunda situação, letra B aqui, ó, um número subtraído 6 unidades. Esse número eu não conheço, eu vou atribuir uma letra. Subtraído 6 unidades, então é menos 6. Quando falar subtrair, já se sabe que é menos. Então ficará assim, ó, x menos 6, a minha expressão algébrica. Um número subtraído de 6 unidades. Esse é o resultado, tá certo? Na nossa letra C, o dobro de um número adicionado a 20. Então a mesma situação, o dobro de um número. Então agora eu posso trocar a letra aqui, vou trocar a letra, não vou colocar o X, vou escolher uma letra minúscula do alfabeto. Então o dobro de B, esse número que eu não conheço, eu chamei de B. Então o dobro é 2 vezes essa letra que eu chamei de B, desse número desconhecido, adicionado a 20, tá certo? Então adicionado aqui, sinal acrescentado, adicionado, somado, sempre será o sinal de mais. Então, a minha expressão ficou como 2b mais 20, o dobro de um número acrescentado de 20. Dando continuidade aqui, ó, a diferença entre x e y. Como é que eu vou representar essa expressão? Quando eu falo diferença, é menos. Então, a diferença entre x e y. Então tá aqui, essa é a minha expressão, tá certo? A diferença entre x e y. Não esquecer que diferença é representado pelo sinal de menos. Então, no caso, coloca no meio, né? Quando eu digo quando eu estou entre uma coisa e outra, então coloca no meio. Então é menos. Dando continuidade, olha só, a diferença entre 2a e 5b. Agora a diferença, de novo, é menos. Vai estar no meio, né? Entre 2a e 5b. Então a diferença entre 2a e 5b. A minha expressão algébrica ficou dessa maneira aqui. Agora a outra situação é um número acrescentado a 12. Que número é esse? Eu vou representar por uma letra, tá certo? No caso aqui eu vou chamar de x. Tá certo? Acrescentado, vocês acham que isso não é? No caso é o sinal de mais. A quanto? A 12. Então essa é a minha expressão. Um número acrescentado a 12. Tá certo? É uma situação que eu transformo em uma expressão. A diferença né? A diferença vai estar no meio, né? Começa aqui com menos. Entre o dobro de um número. Esse número eu não conheço, tá certo? Então eu vou colocar aqui 2 vezes uma letra. No caso, chamei aqui de 2m. Pode ser 2a, pode ser 2x, pode. O importante é que seja o dobro de uma letra, tá certo? Então a diferença, sinal de menos, entre o dobro de uma letra e 17. Então lá no final vai ficar o 17. 2m menos 17. A diferença entre o dobro de um número e 17. Tudo bem? Ok, pessoal, então estamos aqui concluindo a nossa aula, tá certo? E espero vocês na quarta-feira. Tchau, tchau!